Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de preconceito. E quando a gente fala de racismo, a gente lembra de homofobia, a gente lembra de machismo, a gente lembra de alguns preconceitos que estão entranhados dentro da sociedade, né? Dentro de nós como indivíduos, mas dentro da sociedade. Então, quando a gente pensa em Umbanda, a gente percebe que recebemos, incorporamos, estamos em contato muito próximo, muito íntimo com muitos espíritos e cada um deles traz, né, uma carga de quem ele é, o que ele representa. Então, quando a gente está falando de racismo, a Umbanda, ela tem a figura do preto velho, da preta velha, né? A gente chama de pai, avô, vovô, vovó. E quando vem o preto velho e se aproxima de mim, né, e me incorpora, ou eu estou conversando com o preto velho incorporado, a gente está vendo que ali há a representação daquele negro que veio da África, que foi escravizado e que é uma das bases do Brasil. Como é que a gente fala de racismo quando praticamente toda a população brasileira tem sangue, né, que veio da África, tem sangue negro? Como é que a gente pode falar de racismo e ser um bandista ao mesmo tempo? Né? Eu não consigo, né, compreender como é que eu posso receber o preto velho com tanto amor, com tanto carinho, com tanto respeito e do lado de fora do terreiro ter uma atitude de preconceito. Mas aí a gente começa a entender uma coisa, a nossa atitude de preconceito nem sempre ela é consciente. Muitas vezes ela tá tão entranhada na gente, desde que nós somos pequenos, né? Ela tá nos nossos pais, nos nossos avós, na nossa família, na escola, nos colegas, na televisão, na revista, na rua, e a gente não consegue perceber. Então, quando a gente fala de qualquer tipo de preconceito, mas principalmente a gente está falando aqui do racismo, é um despertar para essa realidade. E esse despertar não é dizer, olha, eu não tenho preconceito porque para mim é todo mundo igual. Não, não é isso. São pequenas coisas que caracterizam o preconceito. Quem sofre o preconceito sente nas mínimas coisas. Quem está multiplicando o preconceito, né, está propagando, nem sempre percebe. Há mais ou menos um mês atrás, dei uma aula de teologia online e uma aluna mandou um comentário. Eu estava falando sobre a matriz africana da Umbanda e falei sobre os negros e aí ela me mandou um comentário, né? Ela me disse, a gente não pode dizer os escravos, porque isso era um estado, não é quem eles eram. Eles eram negros escravizados e não negros escravos. A alma deles, a essência deles, eles não nasceram como escravos, né? Era um processo social que eles estavam vivendo. Então, isso é um pedacinho. E aí eu falei, é verdade. Quando eu uso a palavra escravo, eu estou dando uma condição perpétua, quando na verdade ele era escravizado. Todos os negros, mesmo que tivessem nascido dentro dos engenhos, num estado de escravidão, ele não era escravo de nascença, entende? Né? Ele foi um corpo que foi escravizado, um ser humano que foi escravizado. Essa pequena coisa faz mais ou menos um mês. Eu não consigo mais usar a palavra escravo. Eu comecei a falar, a partir de agora, a consciência, um despertar de como eu estava sendo preconceituosa sem perceber. Então, não acho que haja uma pretensão individual de alguém mudar o mundo, mas eu acho que a gente muda o mundo quando a gente se muda. Então, é uma questão de pequenas coisas, pequenas palavras, pequenas posturas, pequenas coisas que vão trazendo grandes consciências, né? Então a gente precisa estar alerta, porque senão a gente reproduz e multiplica o preconceito e o racismo sem perceber. E fica muito difícil
a gente perceber, se a gente não tiver uma condição, né, de estarmos dentro do racismo, de estarmos sofrendo o racismo. Então, numa condição de mulher branca, eu reproduzo muito facilmente, sem perceber, conceitos machistas, conceitos homofóbicos, conceitos racistas, sem perceber, porque isso está entranhado em nós. Então, eu acho que a gente pode sim vencer o racismo dentro de nós, em pequenas atitudes, em pequenas consciências. A gente não reproduzir o racismo já é um primeiro passo, mas a gente precisa entender que é preciso que essa consciência se espalhe, é preciso que a gente tenha atitude, é preciso que a gente ame, respeite e venere o preto velho em todos os momentos, na rua, no ônibus, no trabalho, no shopping, né? É preciso que a gente venere o preto velho, é preciso que a gente respeite essa figura tão importante em nossas vidas, e a gente faz isso cada vez que eu olho com respeito um negro ou uma negra neste momento. Sim, eu estou venerando, respeitando, né? E dando todo o meu amor à figura do preto velho, porque uma das grandes coisas que ele vem nos ensinar é: ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos diferentes. E a diferença é algo muito bom.